pandemia, essa situação que a gente está vivendo aí há mais de 1 ano e meio, impactou o mercado de pneus. Agora que as coisas parecem que estão voltando ao normal, que avaliação que você faz desse período? Em que a pandemia afetou quem precisa de pneu de caminhão, inclusive na questão de termos de custos, que hoje, você sabe, é uma reclamação grande aí do setor. O que você teria a dizer para esse transportador, para esse caminhoneiro, que está preocupado aí com essa situação de pneus, e como a gente sabe, é um item importantíssimo aí na planilha de custo do transportador? Exato. Bom, a pandemia impactou não só o mercado de pneus, né? E ela continua impactando o mercado de pneus, o mercado de transporte, seja ele por terra, por mar, por avião. A pandemia e outras áreas que talvez a gente nem tenha muito tempo de discutir aqui, né? Mas falando especificamente de pneu, né? Nós não tivemos uma ruptura no abastecimento, mas nós tivemos um grande impacto nas fábricas, né? Durante aqueles primeiros dias, né? Onde a gente não sabia ainda qual era o tamanho do impacto que essa pandemia traria para todos nós, né? Então, nós tivemos um impacto, nós não paramos o abastecimento, mas nós sim tivemos uma grande diminuição. Com o passar das semanas, dos dias, das semanas e dos meses, nós voltamos e eu posso dizer que a nossa fábrica, as nossas fábricas aqui no Brasil, elas estão operando na sua máxima capacidade, na sua produtividade máxima, né, para poder atender essa demanda. A gente está aí entregando os produtos para os nossos diversos clientes. Nós temos frotas, revendedores, inclusive as montadoras, o próprio mercado de exportação também tá demandando bastante. Então, a gente vem, de uma certa forma, Dilene, a gente vem procurando atender todos, né, tentando melhorar a consistência nesse atendimento. Não é um trabalho fácil, porque houve sim uma diminuição grande, forte no abastecimento, mas hoje eu diria para você assim que a gente consegue já, nós estamos bem perto de estabilizar essa questão de abastecimento para os nossos revendedores. Eu vejo, e eu falo isso pela conversa que eu tenho com bastante clientes, eles já têm, né, percebido, né? Mas foi um período aí bastante desafiador para a indústria de pneus. Falo em nome da Goodyear, mas foi um período bastante desafiador porque os caminhoneiros, principalmente, eles continuaram rodando. E a gente sabe, até hoje está faltando, né, matéria-prima, está faltando componente, está faltando um monte de coisa em outras indústrias. E a indústria de pneu ela não ficou blindada, né, com relação a essa falta de produtos. Nós também sofremos. Mas a Goodyear está com a fábrica trabalhando todos os dias e vem, à medida do possível, tentando recuperar aí esse abastecimento, tá? Eduardo, você acha que essa questão de custo e de falta de pneus pode trazer de volta aquele movimento intenso de importação de pneus? Como é que a indústria vê esse movimento, que a gente já sabe que está acontecendo, das mais diversas formas? Como é que você vê essa questão? Assim, Dilene, para dar uma opinião mais setorial, a ANIP é que pode falar a respeito do tamanho, quantidade de pneus importados, né? O que eu posso, como Goodyear, né, o que eu posso falar é que o importado, o pneu importado, né? Ele sempre, ele esteve, está aí. A gente tem produtos desenvolvidos no Brasil, para aplicação no Brasil, considerando as condições que a gente tem de tamanho de território, de tipo de piso. Então, veja assim, falando né, do que compete aqui a Goodyear, né? A gente sim entende que há uma presença de pneus importados. Eu não sei te precisar se é maior ou menor do que era antes,
ou depois da pandemia. Precisaria dar uma investigada um pouco melhor, mas o que eu posso falar é que a gente tem produtos desenvolvidos para o pneu, para o mercado brasileiro, para os caminhões que rodam aqui, nas condições que a gente tem aqui no Brasil. E além disso, a gente tem também uma equipe de campo que presta serviço de assistência técnica pós-venda junto com os nossos revendedores, para que ele, quando ele monta o nosso pneu, o frotista ou o caminhoneiro autônomo, que ele possa extrair o máximo daquele investimento que ele está fazendo, né? Então, a nossa preocupação está mais voltada a como é que a gente pode ajudá-lo a se beneficiar daquele investimento que ele fez no caminhão dele, tá? Ok, Eduardo. E agora, uma última pergunta que eu teria para fazer para você seria sobre a recapagem. Esse cenário todo estimulou o pessoal a recapar mais pneus? A recapagem ainda é um item de redução de custos para quem usa pneus de caminhão? E como é que está a rede Goodyear de pneus novos e recapagem nesse momento? Tá. Dilene, é muito legal você trazer esse tema da recapagem, né? Porque no pneu, para o pneu de caminhão, ela é fundamental, né? O pneu de caminhão, o nosso pneu de caminhão, ele é projetado para durar mais de uma vida, né? E nós temos o ciclo completo, né? Significa que nós fazemos o nosso pneu e nós também fabricamos a nossa banda na medida, no tamanho, no peso, considerando que aquela carcaça vai receber aquela banda numa condição não de nova, né? Então, tudo tem algumas variáveis que a gente considera quando a gente projeta o pneu novo e quando a gente faz o projeto da banda, né, que vai ser utilizada na recapagem. Então, e a recapagem, nesse momento da falta, né, do pneu, a recapagem, ela ganhou, ela teve um papel muito importante, ela não deixou de ser importante, mas ela ganhou mais relevância ainda, né? Muitos frotistas, né, precisaram talvez renovar, recapar o pneu mais uma vez, porque, né, não estava encontrando o pneu novo. E aí foi importante porque a Goodyear nós temos aproximadamente 90 recapadores espalhados por todo o Brasil, pouco mais de 90 truck centers também espalhados por todo o Brasil, ou seja, eles encontraram, né, eles continuaram encontrando na Goodyear uma forma de não parar os seus veículos. Então, a recapagem jogou um papel muito importante. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior mercado de recapagem do mundo. A gente tem essa prática aqui no Brasil, né? E nesse momento ela jogou um papel extremamente importante, sempre jogou, mas ela foi fundamental para manter, né, algumas operações aí rodando até que se normalizasse o abastecimento. Então, e a recapagem, como você também falou, né, Dinês, você colocou muito bem, ela ajuda muito quando ela é bem feita, quando ela é feita por um reformador autorizado, Goodyear, levando em conta peso, tamanho, profundidade e tal, ela traz redução de custo, ela diminui o custo, como a gente fala aqui no nosso termo técnico, ela reduz o custo por quilômetro, né, do frotista. E aí é a combinação perfeita, tá bom? O famoso CPK. Famoso CPK, muito bem. É isso É aí. o TCO nos caminhões e o CPK nos É, pneus. é São as isso aí. siglas fundamentais, né? É. Dá, você teria alguma informação, algum parâmetro assim para me dizer atualizado sobre quanto por cento do custo da recapagem na comparação com o pneu novo? Quer dizer, hoje uma recapagem custa quanto na comparação com o pneu novo? Pode ser percentualmente, se você tiver essa informação. Olha, Dilene, depende muito. É a mesma coisa que você perguntar quanto roda um pneu, né? Tá certo. Ele roda o quanto você cuidar dele, depende muito da aplicação também, se é um ônibus urbano, se é um ônibus rodoviário, se é um caminhão fora de estrada. Mas eu diria assim, para você, um número entre 30% até 40% do pneu novo, é,
eu diria que é o valor de uma recapagem hoje no Brasil, médio, né? Tô falando, Brasil, lógico, tem muitas particularidades, especificidades numa região, na outra, aplicação, profundidade da borracha, peso, mas entre 30% a 40% é o valor da recapagem, né? E lembrando que o pneu de caminhão, na sua maioria das vezes, ele é feito para receber isso, né? Ele é feito para durar uma, duas, três vidas, e assim sucessivamente. Tá certo. Tá Eduardo, bom? só uma última questão que me ocorreu agora a partir do seu comentário. Uhum. Para onde que a gente caminha? A gente tem caminhões hoje conectados, com ferramentas preditivas. Como é que o pneu fica nessa questão? Nós vimos recentemente um lançamento de um caminhão conceito, graneleiro da Volvo. Para onde, olhando para o futuro agora, como é que fica o pneu nesse cenário de tecnologias, de interatividade, de conectividade para o transportador? E como que a Goodyear está posicionada nesse sentido? Ótima pergunta, Dilene. Bom, o pneu, ele joga um papel muito importante, né? De novo, é simples, mas se a gente for analisar, é o único ponto de contato entre o veículo e a pista, né? Então, tudo que está ali em cima, seja um carro de passeio, transportando uma família, um caminhão, carga, um ônibus transportando pessoas, quem faz aquela ligação é o pneu, né? E ele joga um papel importante porque, como ele está ali em contato com o piso, né? Nós temos, inclusive isso é público, né? Nós temos já alguns testes com algumas montadoras na área de automóvel, mas que normalmente depois se replica para caminhão, onde o pneu com sensores ele captura se o piso está molhado, se está seco, ele avisa o sistema de freio do carro, do automóvel, nesse caso, que ele vai precisar de mais espaço para talvez uma frenagem brusca. Então, o sistema de freio do carro já automaticamente se adequa a uma frenagem talvez mais brusca, mais forte, porque a pista está molhada. Avisa o sistema de tração do veículo que a pista está molhada ou está seca. Temperatura, né, também vai avisando o motorista. E tudo isso são alguns elementos que vão impactar depois na performance e na durabilidade do pneu, né? Então, se tiver numa pista muito quente ou se o pneu estiver esquentando além do normal, esse sensor ele avisa o motorista: olha, o pneu está esquentando além do normal. Pode ser que seja o calor, pode ser que seja um furo, uma baixa pressão, causando aumento da temperatura. Então, na sua pergunta, né, a Goodyear está bastante avançada nesse aspecto, ainda em automóveis, mas num curto espaço de tempo a gente deve começar a testar essas tecnologias para o pneu de carga. Sem falar que hoje aqui no Brasil nós já temos o pneu com chip, né? Ele sai de fábrica com chip, que é como se fosse o RG eletrônico do pneu, e através desse chip, o frotista pode, com o nosso equipamento, com o nosso programa que chama Control Max, ele pode fazer o acompanhamento do pneu sem precisar ficar digitando o número de fogo do pneu. Ele tem um chip lá dentro, aquele chip, ele já vem dentro da borracha, ele não pode ser trocado, né? E ele vai acompanhar o pneu até o final da vida, seja recapado ou sem recapar, ele vai acompanhar. Então, isso é uma tecnologia que só a Goodyear tem aqui no Brasil. E a gente já consegue trazer alguns benefícios no sentido de acompanhar o pneu, performance, o famoso CPK, tudo através desse chip, tá? Tá ótimo, Eduardo. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui no canal da TV Carga Pesada. Joia, Edilene, muito obrigado.